Olá, muito boa tarde para você. Obrigado pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo. Hora de almoço, hora de informação por aqui. Como é que passou a sua manhã? Tudo em ordem? Tudo em paz? Então vamos às principais informações deste dia. Dia do Acolhimento celebra trabalho das voluntárias da Liga e a vida das pacientes atendidas no setor de oncologia do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Amanhã foi de bastante cuidado, bastante carinho e diversão. Vocês podem ver assim que as pessoas que estão participando, que vão ali na manicure, que vão na maquiagem, saem radiantes. Dia de campo da UFSM Cachoeira reúne mais de 100 pessoas, alunos, professores, produtores e técnicos interessados nas inovações sobre o cultivo de trigo visitaram as lavouras experimentais. Bernardo Miller acompanhou o evento e traz detalhes pra gente. Auxílio doença pode ser solicitado nas agências dos Correios. A nova parceria agiliza o processo e amplia o acesso ao benefício sem a necessidade de passar pela perícia médica tradicional. E hoje aqui no NT Sul, a gente fala sobre a gagueira. E para isso eu vou receber aqui no estúdio a fonoaudióloga Maria Estela. Nós vamos falar da origem, das formas de lidar com esse transtorno e, claro, tem dicas técnicas. Aliás, você já sabe, não é? Pode participar dos bate-papos que a gente promove aqui no estúdio. Você pode enviar a sua pergunta, uma experiência sua, manda no WhatsApp, tá bom? 51997697129. Então hoje a gente vai desmistificar aqui a gagueira ao vivo com a fonoaudióloga no estúdio do NT Sul. Claro, você pode falar de outros assuntos também, pode contar a sua notícia, contar o que acontece onde você está, fazer aquela homenagem, quem sabe, comentar as reportagens, tudo isso no WhatsApp. E se você já está nos acompanhando nas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, é só escrever pra gente também aí nas lives que nós ficamos aqui de olho nas mensagens, tá bom? O NT Sul está no ar. Uma instituição de Porto Alegre foi destaque na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, conquistando a vitória na categoria Escola Pública. E agora a gente conhece um pouco mais desse projeto que reúne educação, reúne tecnologia e que tem como missão um robô resgatista. Este é o robô que levou os estudantes a vencerem na categoria Escola Pública, na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Ele é um robô de resgate de vítimas, tá? É só um protótipo, né? Mas na realidade ele era para ser tipo um robô quando acontece um desastre natural, sabe? Uma queda de um prédio e é um local que tu não consegue levar pessoas para pegar, sabe? Um lugar muito perigoso. Então esse robô era para seguir uma linha para recuperar essas pessoas, né? E levar para um lugar seguro. Esse é basicamente o protótipo dele. A equipe Robotinga, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Restinga, em Porto Alegre, desenvolveu o projeto com a orientação do professor Yuri. Que eles colocam a mão na massa, que o projeto é deles, né? É muito importante isso. Eu só acompanho a parte burocrática com eles, porque todo o robô foi eles que montaram, toda a programação eles que fazem. No máximo, eles perguntam alguma ideia, Yuri, isso daqui, isso ali, e eu dou alguma ideia, mas a ideia é sempre deixar na mão deles para que eles justamente se formem como cidadãos, né? E também tenham depois uma questão mais independente, porque é o que a gente quer proporcionar para os nossos alunos, né? Que eles tenham uma independência sobre eles mesmos, saibam tomar decisões corretas depois no futuro. A etapa estadual da competição foi realizada no primeiro polo de robótica, inaugurado em setembro desse ano, no campus localizado no centro da capital. O Polo de Robótica Educacional, a ideia dele é a construção de uma comunidade de clubes de robótica que tem como objetivo participar ou de competições de robótica ou de utilizar robôs em práticas educacionais. Então, o polo ele é sediado no POALab, que é um Fab Lab, é um laboratório de fabricação digital, também é o núcleo Porto Alegre da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, aqui a gente trabalha com educação, a gente trabalha com impressoras 3D, máquinas de corte a laser, com equipamentos para fabricar robôs e outros projetos.
e a gente também trabalha então com a robótica. Situado na Rua Coronel Vicente, esquina com a Voluntários da Pátria, o local foi atingido pela enchente de maio. A água alcançou metade das paredes do andar térreo, destruindo quase todos os equipamentos usados pelos alunos. Um prejuízo de quase R$500 mil. Enquanto o espaço passa por reformas, o polo de robótica funciona no segundo piso. O prédio foi bastante atingido. Claro, a partir do momento que a gente retomou as atividades, a gente retornou, né, ao trabalho, se começou então a trabalhar em busca de recursos, em busca, né, de alternativas para a reconstrução de tudo que a gente perdeu. Então, esse ano é um ano de muito trabalho, de muita reconstrução, mas a gente tem o apoio da gestão, a gente tem o apoio da reitoria, né, para essa reconstrução, para essa retomada. Alunos, professores e entidades interessadas em fazer parte da comunidade de robótica podem buscar informações no site da instituição. Muito bom, e é uma área que está em crescimento, né? Em todo o país, em todo o mundo, na verdade. Que bom que a gente vê o Rio Grande do Sul também com muitas pessoas interessadas e tendo a possibilidade locais em que os alunos podem desenvolver aí essa tecnologia, né? Gente, ontem teve o segundo dia de campo das culturas de inverno do curso de Engenharia Agrícola da UFSM Cachoeira do Sul. O evento reuniu alunos, reuniu professores, produtores e técnicos interessados em explorar as inovações no cultivo de trigo e no manejo sustentável. Nem o forte calor da tarde de ontem impediu a realização do segundo dia de campo da UFSM. Nessa edição, o destaque foi as culturas de inverno, especialmente o trigo. O encontro foi uma ótima oportunidade para todos os envolvidos conhecerem mais soluções que impulsionam o agronegócio e a produtividade no campo. 6 estações foram montadas ao lado das lavouras experimentais, além de 22 cultivares de trigo na vitrine. Os participantes puderam interagir com as empresas nessa troca que é fundamental no setor, que é a locomotiva do nosso estado. E tudo que a gente fez, tudo que a gente testou, então hoje a gente pode apresentar aqui na vitrine para os nossos convidados e também trazer as empresas junto, validando isso que a gente está fazendo, que também são resultados importantes para as empresas como um todo. Hoje aqui o primeiro passo, a tendência é que todo ano a gente tenha eventos como esse. A gente já teve um evento no verão, né? Então a gente tende a ter um no verão e um no inverno. Sempre assim, trazendo aquilo que tem de mais novidade, que a gente possa trazer cada vez mais essa prática mais sustentável também para a agricultura, que a gente possa testar aqui e estar difundindo também para os nossos produtores e interessados. O Carlos Eduardo é natural de Arroio do Tigre e mora há 3 anos em Cachoeira do Sul. Para ele, esse tipo de evento oportuniza novas possibilidades de conhecimento e a futura inserção nesse mundo do agro. O evento é quando a gente consegue aplicar e ver como acontece na prática o que a gente estuda de teoria na universidade. Então, a gente aprende sobre toda a parte agrícola, né? E aqui é o momento que a gente consegue ver o resultado disso, né? E também acredito que hoje a gente é estudante e amanhã depois a gente vai estar formado, vai estar trabalhando. O que acontece? A gente já vai ter conhecimento sobre materiais, isso agrega muito o nosso currículo, né, de forma geral, e vivência mesmo da parte prática do curso. Pessoal do grupo. Mas também é um espaço para troca com as empresas, para eles terem essa realidade do mundo de trabalho e para a gente ter essa troca também de manter sempre a nossa pesquisa atualizada, em consonância com o que as empresas também estão buscando, sempre visando algo bom para o produtor, para o nosso desenvolvimento local, regional, para a nossa agricultura, já que Cachoeira é movida pelo agronegócio. O próximo dia de campo, visando as culturas de verão, deve acontecer no primeiro semestre de 2025, com mais empresas e também alunos participantes. E começa amanhã mais uma edição da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. E o tema é Páginas da Liberdade. A cerimônia de abertura está marcada para as 9 horas da manhã, com a apresentação da banda da Escola Doutor Baltazar de Bem. O evento acontece na Feira Livre Municipal. O patrono deste ano é o escritor e poeta Tiago Vargas. Amanhã, meio-dia, nossa equipe vai trazer informações ao vivo do primeiro dia da Festa dos Livros. E a feira vai até domingo, com diversas atrações.
Você já parou para pensar como o nosso corpo funciona como uma máquina perfeita, criada com cada detalhe planejado? A relação entre o funcionamento do corpo e a nossa espiritualidade traz lições valiosas que podem transformar a forma como nós cuidamos da nossa saúde e também da fé que cada um desenvolve, né? É sobre isso que fala a nova revista Esperança Novo Tempo, A Máquina Humana. O Pedro Farias está agora nos estúdios da Novo Tempo e traz mais informações para a gente. Oi, Pedro. Olá, vocês dos estúdios e você que nos acompanha aí de casa, acompanha aqui a TV Novo Tempo. Eu estou aqui agora no programa Vida e Saúde, aqui no estúdio, onde recentemente foi desenvolvido um documentário chamado A Máquina Humana, onde fala sobre saúde física, mental e espiritual e compara o ser humano com uma máquina. E assim como toda máquina, precisa de cuidados especiais. Recentemente também, a Novo Tempo também desenvolveu um guia de estudo da Bíblia com o mesmo nome, A Máquina Humana, onde ela fala dos 8 remédios naturais. Eu estou aqui agora com a Teru Gouveia, ela que é apresentadora aqui do programa Vida e Saúde e também é uma das autoras do Guia de Estudo da Bíblia, Máquina Humana. E Teru, a gente quer saber primeiro quais são os temas que vocês abordaram na revista Máquina Humana. Conta pra gente, dá um spoiler pra gente. Pedro, uma honra estar aqui com vocês e falar desse guia de estudo é muito importante. A gente às vezes cuida da nossa questão do estudo da Bíblia, cuida das finanças, cuida da educação dos filhos, e se esquece de olhar para o nosso físico, nosso mental e espiritual, como Deus gostaria, através da saúde. Então, na revista, a gente vai encontrar temas que falam dos desafios que a gente enfrenta hoje na saúde e desafios que vão impactar na nossa espiritualidade, na nossa conexão com Deus. Qual a importância que você dá para esses temas? Quando você foi elaborar o estudo, o que você pensou? Qual a necessidade que você pensou das pessoas? Eu e a doutora Gisela pensamos que precisávamos tratar dos problemas de saúde, mas não do ponto de vista técnico. Porque isso, quando a gente tem um problema, a gente vai ao médico, mas às vezes a consulta é tão curtinha e ela é tão pontual, traçando ali algumas metas de tratamento com medicamentos ou com restrições, que a gente acaba não aproveitando, não entendendo, não aprendendo sobre o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, com a nossa alimentação, com o nosso movimento, com a nossa dedicação para um cuidado mais integral. Então, eu considero que assim, a gente precisa entender que são pequenos hábitos. A Bíblia diz, né, que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Ou seja, são os nossos pequenos hábitos praticados diariamente, frequentemente, que estão roubando a nossa qualidade de vida. E não só isso, mas também a honra e glória devida a Deus e ao serviço também que nós podemos prestar ao nosso semelhante. Então, saúde não é só para me manter bem, estar desfrutando ali de um ótimo bem-estar. Eu preciso entender que saúde é plano divino para que eu possa adorar a Deus como Ele merece e servir ao semelhante. Eu sei que você escreveu na revista algumas dicas de saúde, né? Eu queria que você desse para o pessoal de casa algumas dicas que você escreveu na revista, né? E que as pessoas podem começar a praticar de agora. Olha, na revista, eu vou dar alguns caminhos. As dicas você tem que pegar a revista e entender ali por si mesmo. Mas como montar um prato saudável. Tem gente que come fora todo dia, pede a Marmitex e acaba pecando ali porque está consumindo os nutrientes de maneira desproporcional. Então a gente vai dar dica de como montar um prato saudável. Nós vamos dar dicas de como você pode melhorar o seu sono, como você pode fazer escolhas saudáveis na quantidade também da alimentação, porque a gente tem que trabalhar a compulsão, que tem sido um problema não só da alimentação, mas do trabalho, do lazer excessivo, dos excessos da vida. São muitas dicas, mas tem que ler a revista. Maravilha. E para ter acesso à revista, como é que o pessoal de casa pode ter acesso? Como é que faz? A Novo Tempo divulga aqui, né, o número, então tem aqui o 12 21 27 31 21, esse é para pedir, funciona em horário comercial, mas pelo WhatsApp eu gosto, porque a gente pode pedir com o número que passa aqui e dá para receber a revista virtual. Ou seja, dá para receber e começar a estudar loguinho e dá para pedir também a revista material físico para receber em casa e estudar. Eu gosto de frisar, Pedro, estudar no silêncio, porque Deus vai falar quando as outras vozes silenciarem. E aí Ele vai tocar em pontos estratégicos que eu preciso de ajustes na minha vida
que vão trazer, é personalizado. Eu não preciso mudar a mesma coisa que você. Você aí de casa tem desafios que eu não tenho e vice-versa, mas Deus trabalha exatamente como precisa ser com cada um de nós. Então tem que pegar e estudar e orar enquanto estuda, hein? Teru, cada vez que eu converso com você, eu aprendo mais. Você é a nossa embaixadora da saúde aqui na Novo Tempo, então que Deus abençoe muito você e que te use cada vez mais, tá bom? Muito obrigado. Pois é, como você viu, a gente conversou aqui com a Teru, não é? E a gente falou aqui, o corpo humano é uma máquina e que você possa cuidar dessa máquina humana que Deus te deu todos os dias. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Pedro, pelas informações, por esse bate-papo com a Teru, não é, que foi a responsável pela criação da revista Esperança Novo Tempo, a máquina humana. A gente precisa pensar um pouquinho mais sobre saúde, não é? A gente fala muito sobre doença, sobre atendimento, está tudo certo, a gente precisa disso, conhecer sobre os serviços públicos, mas a gente precisa falar talvez um pouquinho mais sobre o cuidado que cada um de nós precisa ter com o próprio organismo, com o próprio corpo. E aí, como o Pedro e a Teru estavam falando, cada um tem os seus próprios desafios, né? De repente, para um, o desafio é mais a alimentação, para o outro, a atividade física, ou quem sabe alguma questão que envolve ali a questão das emoções, o sono. Então, essa é uma revista que vem justamente para nos ajudar nesse diálogo que a gente precisa fazer em família, porque o ambiente da família é o ambiente perfeito para a gente tratar das questões da saúde, né? Do cuidado com a nossa saúde. Então, eu vou reiterar aqui o convite que a Teru e o Pedro já fizeram. Quer receber a revista Esperança Novo Tempo, a máquina humana, aí na sua casa? Manda mensagem agora mesmo para o número que já está aparecendo na telinha. É um número de WhatsApp. Então, não adianta você mandar mensagem para solicitar a revista para o WhatsApp da interação aqui do NT Sul, tá bom? Você precisa mandar para esse número, que é da nossa central da Rede Novo Tempo, de onde a revista vai ser enviada para cada uma das casas dos nossos telespectadores, tá bem? Por isso, o código de área 12, 12982444449. Vou repetir para você, tá na telinha aí o número, né? Código de área 12982444449. Então, você vai mandar uma mensagem aí nesse WhatsApp, é só escrever assim, quero a revista Máquina Humana. Aí o pessoal vai enviar um link para você desse número para o qual você vai ter enviado a mensagem, pedindo para você preencher o seu cadastro, né, com os seus dados básicos, com o seu endereço, para que você possa receber a revista, tá bom? Essa revista vai chegar gratuitamente na sua casa, não vai ter nenhum custo, o custo é bancado pelo projeto Anjos da Esperança, projeto aqui da Rede Novo Tempo, voluntários que nos ajudam, custeando então a produção e o envio desses materiais. Peça agora, revista Máquina Humana, tenho certeza que vai ser aí muito útil para você e para sua família, tá bom? Minha gente, a parceria entre o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e os Correios permite aos segurados dar entrada no requerimento do benefício por incapacidade do trabalho em uma agência dos Correios. A iniciativa promete agilizar os atendimentos, principalmente das pessoas que possuem dificuldade em fazer esse processo de forma online. Visa principalmente agilizar esses atendimentos na busca por auxílio-doença em todo o Brasil. São mais de 2.500 agências à disposição para agilizar esse processo. É necessário que a pessoa traga toda a documentação necessária, principalmente aquele documento de identificação, como CNH, RG, propriamente o CPF e todas as informações necessárias para encaminhar então esse auxílio-doença, que começou, na verdade, essa medida lançada na última segunda-feira, lá no dia 15 de outubro, e ela permite então que o trabalhador não precise agendar uma perícia presencial com o médico federal. O objetivo então é agilizar as concessões do auxílio-doença aos segurados do INSS com necessidade de até 180 dias de afastamento. Atualmente, então, o tempo médio de análise dos pedidos de benefício é de 15 dias. Aqui na agência dos Correios, esse atendimento, esse encaminhamento da documentação leva em torno de 5 a 10 minutos. Abaixo de 180 dias, esse processo já consegue ser encaminhado aqui em uma agência dos Correios. Acima de 180 dias, automaticamente essa pessoa, esse cidadão, vai ser encaminhado até o INSS e fazer todo o acompanhamento através do aplicativo Meu INSS,
para saber as atualizações nessa busca por auxílio doença, os Correios sendo um braço do INSS para agilizar esses atendimentos e também agendamentos na busca por esse recurso, por esse auxílio ao trabalhador brasileiro. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações muito úteis, tenho certeza, não é? Aos trabalhadores brasileiros, a quem eventualmente precisa recorrer ao INSS e agora tem aí essa possibilidade de fazer esse ingresso pelas agências dos Correios. E, gente, daqui a pouquinho, aqui no NT Sul, nós vamos falar sobre gagueira. Eu vou receber a fonoaudióloga Maria Estela ao vivo aqui no estúdio do NT Sul para a gente tirar dúvidas. E por que a gente vai falar desse assunto? Porque ontem foi um dia internacional para relembrar esse assunto, para trazer conscientização, para a gente desmistificar aqueles mitos mais comuns sobre a gagueira. Então, se você de casa tem uma pergunta, tem uma dúvida sobre esse assunto, já manda para a gente, porque daqui a pouquinho a Maria Estela vai estar comigo aqui no estúdio e a gente vai tirar as dúvidas da audiência, tá bom? Número para você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, ou quem sabe um relato sobre a gagueira, é o 51997697129, o número do WhatsApp aqui do NT Sul. Então manda a sua pergunta que já a gente põe na telinha nesse bate-papo que vamos fazer, tá bom? Estou esperando pela sua participação. A Prefeitura de Cachoeira do Sul instalou brinquedos em 3 praças da cidade. Os beneficiados foram os bairros Gonçalves, Medianeira e Oliveira. Os novos brinquedos foram adquiridos por meio de emenda impositiva do vereador Magaiver Dias, totalizando mais de R$12 mil. Boa notícia para a criançada, né? E agora nós vamos ver aqui os recadinhos da nossa audiência, porque nós estamos chegando em nosso primeiro bloco de interatividade. A NT Sul sempre abrindo espaço para você se pronunciar, comentar sobre as reportagens, contar também a sua notícia e, por que não, sugerir uma reportagem. Tem uma reportagem que você gostaria que a nossa equipe fizesse, que você pudesse ver aqui no NT Sul? Uma entrevista que você gostaria que a gente fizesse por aqui? Manda a sua sugestão também aí no WhatsApp ou então no nosso Facebook, no YouTube, nos diferentes canais de interatividade aqui do Telejornal, tá bom? Vamos para a telinha? Recados do nosso WhatsApp. Fátima Lisboa está fazendo aqui uma reivindicação. Quando vão arrumar as estradas do meio rural, do corredor dos Casper, tá ruim até para caminhar. E as estradas do Tabuão e do Faxinal da Guardinha também estão precisando de manutenção. Obrigado, Fátima, pela tua participação. A gente teve, acho que foi no começo dessa semana, ou até mesmo no começo da semana anterior, que a Prefeitura fez uma divulgação de regiões que receberam manutenções pelo interior, não é? Mas a gente sabe aí que a necessidade é muito grande, então obrigado pela tua mensagem, pela tua reivindicação, e a gente torce que esse serviço possa chegar aí o mais brevemente possível, tá bom? Quem mais? Hélida Oliveira, quero agradecer o atendente da farmácia do SUS pelo ótimo atendimento, carinho e dedicação. Tiago, o nome dele. Isso é muito raro hoje em dia. Obrigado, Hélida, pela tua participação e também pelo elogio, né? Então, nosso abraço aí ao Tiago, que é atendente da farmácia do SUS. E algo muito necessário, né, Hélida? Quando a pessoa vai ali retirar um medicamento, precisa daquela atenção especial, tratamento digno, com respeito. É isso que a gente espera em todos os setores do serviço público, né? Quem mais? O recadinho aqui da Olívia. Olha aí, ó, a Olívia dizendo que acabou de receber a sua revista A Máquina Humana. Que bacana, Olívia. Fico aqui bem feliz, viu? Que a gente fica sugerindo aos nossos telespectadores que façam a solicitação. Tá aí a foto, então, da revista que já chegou. O pessoal da Novo Tempo atendeu o pedido da Olívia. Para quem quer receber, é aquele contato que a gente passou antes, tá? O código de área 12, nesse caso, 982444449, númerozinho que está aparecendo na telinha. Então, só mandar um WhatsApp dizendo assim, quero a revista Máquina Humana. Aí o pessoal manda ali um linkzinho para preencher com os dados básicos de endereço e tudo mais. E não deixe de mencionar ali na posição onde você vai ter a opção de dizer onde que você viu ou ouviu sobre a revista Máquina Humana, de mencionar o Telejornal NT Sul. Ficaremos bem felizes, tá bom? Já mais recadinhos da audiência por aqui. A seguir, Dia do Acolhimento celebra trabalho das voluntárias da Liga e a vida das pacientes atendidas no setor de oncologia do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Amanhã foi de bastante cuidado, de carinho e de diversão. Vocês podem ver assim que as pessoas que estão participando, que vão ali na manicure, que vão na maquiagem, saem radiantes.
E hoje aqui no NT Sul a gente fala sobre a gagueira. E para isso eu vou receber aqui no estúdio a fonoaudióloga Maria Estela. Nós vamos falar da origem, vamos falar das formas de lidar com esse transtorno e, claro, tem dicas técnicas também. Tudo aqui na telinha da Novo Tempo, logo depois dos comerciais. Nós voltamos em 3 minutos. Estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, 12h30 agora. Obrigado a você de casa pela companhia. E como você já sabe, né, a gente volta do intervalo, sempre falando aqui sobre a previsão do tempo. Tá calor no Rio Grande do Sul, no radar até alguma previsão de chuva. Então vamos começar fazendo o seguinte, vendo imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, o céu parcialmente encoberto, mas com uma quantidade de nuvens bem superior aos dias anteriores, né? A gente teve aí o começo da semana com o céu limpinho, azulzinho, mas desde o fim da tarde de ontem, já uma intensificação nesse processo das nuvens. Pode ter alguma pancada de chuva hoje, até o fim do dia, começo da noite. Para amanhã tem previsão de chuva e vamos conferir então mais detalhes agora na previsão completa para Cachoeira do Sul e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com sol, mas também com muitas nuvens. E todo dia deve ter essa oscilação entre períodos com aberturas de sol e momentos mais fechados. Pode chover mais ao fim do dia, mínima 21 graus e máxima 30. Quinta-feira, previsão de chuva e ainda assim o dia fica bem abafado, mínima 20 graus e máxima 28. Sexta-feira, previsão de sol entre nuvens, mas já sem chuva, mínima 17 graus e máxima 25. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina mais uma vez nesta quarta-feira no estado gaúcho e aparece com nuvens. No decorrer do dia, com a atmosfera quente e instável, se formam nuvens mais carregadas. Por isso, da tarde para a noite, pancadas de chuva localizadas atingem a maioria das áreas do estado. A chuva pode ser forte e com risco de temporal de forma muito isolada. A Defesa Civil do Estado e o Instituto Nacional de Meteorologia divulgaram alertas de risco meteorológico para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. As previsões indicam vento forte e instabilidade ligados à formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e a região da Campanha. O fenômeno deve intensificar o vento à medida que avança em direção ao Oceano Pacífico. Segundo a Climatempo, embora o ciclone não passe diretamente pelo estado, o vento associado ao sistema influencia as condições climáticas. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 31. Na região norte, em Passo Fundo, 27. Em Santa Maria, na região central, 30. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 23 graus. Também 23 no litoral sul, em Pelotas e Rio Grande. Começou por volta das 6h30 da tarde desta terça-feira, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o velório coletivo das 9 vítimas do acidente com uma equipe de remo na BR-376, na cidade de Guaratuba, no Paraná. A cerimônia ocorreu na sede do clube, Centro Português, 1º de dezembro. Os corpos chegaram a Pelotas em um voo da Força Aérea Brasileira. Os caixões foram colocados em caminhões e blindados do Exército e partiram até o local do velório. Alguns dos caixões, cobertos por bandeiras, foram conduzidos por militares. Centenas de pessoas acompanharam a chegada dos corpos, que foram recebidos com aplausos. Os horários e locais dos sepultamentos foram definidos de acordo com os familiares das vítimas. E eu estou aqui, de olho nas mensagens que a nossa audiência está enviando, nas nossas redes sociais, nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Facebook a Isabel está comentando e falando sobre o Vivo Campus. A gente falou sobre o Vivo Campus aqui no comecinho da semana, que foi uma ação da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul, justamente para ter a comunidade mais pertinho, a comunidade mais próxima, né, desfrutando desse ambiente. E a Isabel disse aqui, eu e a minha irmã tivemos no Vivo Campus, amei, que lugar maravilhoso, conheci todos os habitantes e quero agradecer a atenção do diretor e também do vice.
É boa essa UFSM, é nossa, diz aqui a Isabel. Esse é o sentimento, né, que a comunidade precisa ter em relação ao campus da Universidade Federal de Santa Maria, uma das grandes conquistas, talvez, das últimas décadas, né, aqui para o município de Cachoeira do Sul. Obrigado, Isabel, pela participação e um abraço para toda a comunidade da universidade. Quem mais? Está com a gente aqui a Adriana Marques. A Adriana Silveira também mandou uma mensagem, mandou aqui um Eu Quero, tá falando da revista que nós divulgamos agora há pouquinho, né? A revista Máquina Humana. Então, Adriana, não deixe de fazer a solicitação no número que a gente está divulgando, tá bom? Que é aquele código de área 12 98244 4449, número da central aí, lá da Rede Novo Tempo, para solicitação das revistas, incluindo a nova revista Esperança, Novo Tempo, Máquina Humana. Sandra Ferreira também está com a gente. Obrigado, Sandra, pela tua participação. Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp. O Juliano está participando. Quero agradecer à Secretaria de Obras pelo trabalho na rua Caçapava, que há muitos anos não recebia atenção, nem bicicleta passava mais. Agora, com a colocação de rejeito de asfalto, a rua ficou perfeita, diz aqui o Juliano. Obrigado, Juliano. Boa notícia, ficamos felizes e agradecidos aí à Secretaria de Obras pelo trabalho e pela manutenção. Quem mais? Recadinho da Ana Maria. Acompanho sempre a programação da TV Novo Tempo. Seria interessante se também divulgassem sobre vagas de trabalho em Cachoeira do Sul. Obrigado, Ana, pela tua participação. A gente, sempre que possível, divulga também aqui no telejornal, tá bem? Mas obrigado pela observação, até para a gente trazer, quem sabe, com mais frequência as vagas que são disponibilizadas pela Agência FGTA Cine aqui do município. Obrigado à nossa telespectadora pela mensagem, pela participação. Daqui a pouquinho mais recados. E olha, por falar em interação, em participação, a gente sempre faz o NT Sul assim, trocando ideia, né? Trocando informações aqui com a audiência. Você sabia que o NT Sul vai completar 10 anos? É isso, uma década de telejornal NT Sul. E tem um telejornal super especial que nós estamos produzindo aqui. Ele vai ao ar no dia 10 de janeiro de 2025. Mas, Daniel, tá longe. Pois é, mas é o seguinte, você também pode participar dessa edição especial, dessa edição de aniversário do telejornal NT Sul. Que eu já posso dizer o seguinte, vai ser uma edição radical, hein? Tem desafios aí entre a equipe, inclusive envolvendo esportes, e eu tenho certeza que o telespectador vai se divertir com essa edição especial do NT Sul. E onde é que você de casa entra nessa história toda aí dos 10 anos do NT Sul? Você pode mandar um vídeo falando sobre o telejornal, onde que você assiste, desde quando você assiste ao telejornal NT Sul, o que você mais gosta, se quiser fazer aquela homenagem legal aí também, ou quem sabe contando de uma entrevista que foi marcante para você, de uma reportagem que foi importante, manda pra gente um vídeo, númerozinho que está na tela, tá? O número da nossa interatividade é o 51997697129. Então, o detalhe é o seguinte, tem que ser até o fim da próxima semana. Se eu fosse você, já pegava o celular agora, reunia a família, fazia aquele vídeo legal falando do telejornal e mandaria para nossa equipe, tá bom? Faça parte aí, vamos celebrar juntos estes 10 anos do telejornal NT Sul e a edição especial, reitero para você, vai ao ar no comecinho, no ano novo, né? 10 de janeiro de 2025. Então, manda já para o número que está na telinha e vamos celebrar estes 10 anos. E a manhã de hoje foi dedicada a ofertar cuidado, a ofertar carinho e diversão aos assistidos pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Cachoeira do Sul. O Dia do Acolhimento, evento tradicional no calendário da entidade, integra o Outubro Rosa e celebra todo o trabalho das voluntárias e a vida das pacientes que são atendidas no setor de oncologia do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Apresentações artísticas, brindes, lanches, profissionais de salões de beleza e, claro, as voluntárias, vestidas de rosa e com largos sorrisos estampados. Tudo carinhosamente preparado para o Dia do Acolhimento, esse momento esperado todo ano pelos assistidos pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Cachoeira do Sul. Uma forma escolhida pela entidade para celebrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano e reforçar a importância da colaboração e da conscientização do cuidado com a saúde, o preceito principal do mês de outubro, o Outubro Rosa. Uma abordagem mais leve,
mas ainda assim firme sobre o tema, que segue sendo alvo das conversas, dessa vez entre os testemunhos de quem vive a doença, quem está em tratamento e de quem já venceu, e chega para dar encorajamento àquelas que iniciam a sua batalha. A autoestima, que é sempre abalada durante o tratamento, nesse dia é o alvo principal. De unha à maquiagem, aqui é assegurado o dia de rainha. No caso da Rosali, de 45 anos, o câncer chegou em meio à pandemia. E enfrentar essa batalha teve um peso ainda maior, o do isolamento. Passei toda a dificuldade da pandemia, não tinha ninguém para me apoiar, sabe, sem amigos, sem visitar em casa. Mas agora estou bem. 6 meses vou na oncologia ainda. Para mim é minha felicidade, né? Uma vez por ano eu venho me arrumar, fica linda, maravilhosa. E para quem vai atender a essas mulheres, a dedicação do tempo acaba virando um presente. Quem está há mais tempo não pensa em deixar. E quem chega já projeta os próximos anos. Eu acho muito importante para a gente deixar essas mulheres mais lindas e mostrar para elas que, mesmo diante de muitas dificuldades, elas ainda têm que ter coragem de viver, têm que ter força para viver e encarar, né, os problemas. E é o 3º ano que eu venho e eu acho assim, eu fico com o coração cheio de felicidade de vir aqui, porque cada sorriso, né, elas saem com um agradecimento no coração. André, 1º ano, então, conta pra gente como é que está sendo essa experiência nesse dia do acolhimento. Olha, eu estou emocionada. É muitas histórias, é muito amor nessas pessoas lutando pela saúde, né? Incentiva a gente vê que a vida da gente é plena e tu não sabe disso, né? Eu vou te dizer, hoje eu vou sair daqui com uma percepção bem diferente da vida, do que é o nosso propósito, do que é a nossa busca pelo conhecimento, pela nossa fé, né? E é isso, assim, para mim está sendo muito gratificante. Vai voltar outros anos? Com certeza, o ano que vem estarei aqui, com certeza. É maravilhoso, né, a gente poder trazer os nossos conhecimentos, nossos atendimentos, e porque a estética ela acolhe, né, ela faz muito bem para a saúde, então poder levar o nosso trabalho em forma de amor para elas é maravilhoso. Preparada para o próximo ano? Com certeza, virei todos os anos que me convidarem. Já é veterana, né, Lu? Já é o 3º ano e está trazendo mais gente para colaborar. Falei com as gurias, que eu sou apaixonada por vir aqui, né, acho maravilhoso mesmo. E todas toparam e todas estão amando, com certeza ano que vem todas vão vir de novo. Qual é o sentimento de quem vem participar dessa jornada aí de embelezamento das mulheres? É também uma forma de dedicar o seu tempo, de acolher essas pessoas, né? É muito gratificante, a gente aprende muito com elas, porque elas têm um sorriso no rosto, uma alegria que às vezes a gente reclama de graça das coisas, e elas não, elas passam por tanta coisa e estão felizes, e isso passa uma coisa tão boa pra gente. Olha o olho brilhando. Valeu, Lu. Quase chorando. A Cláudia está se despedindo da Onco em Cachoeira, depois de um longo período à frente do setor, e reconhece a parceria de sucesso formada entre Liga e HCB. A Cláudia, que é a enfermeira da oncologia aqui do Hospital de Caridade e Beneficência, parceira da Liga, acompanha esse trabalho há muito tempo, né, Cláudia? Qual é a importância desse suporte todo que é formado nessa parceria, hospital, pacientes, a Liga também, né? Porque é um trabalho que acontece desde o diagnóstico, dá esse suporte para as famílias, para os pacientes e segue aí culminando com ações como essa, né? Que reúne e atende a essas pacientes, dando um fortalecimento aí nesse momento de dificuldade. Bom, eu sempre digo que eu sou muito suspeita para falar da Liga, porque a gente chama ela de nossas fadas madrinhas, né? Porque todas as ações, todas as melhorias que a gente
que a gente sonha, que a gente pensa dentro do Centro de Oncologia. Hoje a gente tem elas como grandes parceiras. Então, eu estou há 12 anos já aqui na Oncologia e a gente sabe quantas melhorias a gente já conseguiu fazer e em prol sempre dos nossos pacientes, né, dos nossos assistidos. Então, desde o posto de enfermagem, né, dentro da sala de químio, para que a gente possa estar lá junto deles no momento do tratamento, as novas poltronas com controle remoto, a ampliação da oncologia, todos os móveis, poltronas e equipamentos novos, todos esses benefícios foram realizados pela Liga Feminina, né? São nossas grandes parceiras. Esse dia do acolhimento é um dia muito feliz, onde a gente fala muito, né, que é o dia da gente comemorar as conquistas do ano todo. Então, elas são grandes parceiras da oncologia, do HCB, e os nossos pacientes são os maiores beneficiados. Eles mesmos já conhecem elas, né, como as nossas dindas. O dia do acolhimento é um dia assim, de confraternização, né, entre voluntários, a comunidade, os assistidos, os familiares, a comunidade, porque a gente faz no Outubro Rosa, que é para também comemorar o Outubro Rosa, né? Então é um momento dessa confraternização e dessa integração, que isso é muito importante, a gente vê o sorriso dos nossos assistidos e a satisfação quando eles dizem assim, eu nunca me maquiei, é a primeira vez. Então isso é gratificante para a gente, né? Então é essa confraternização, essa felicidade que a gente vê no rosto de cada assistido. A Liga vive e consegue fazer o atendimento aos assistidos pela participação da comunidade, né? É com as festas, com a integração da comunidade que se consegue manter, porque nós atendemos os assistidos com farmácia, com auxílio transporte, com auxílio manutenção, com rancho, né, com alimentação, e a gente sempre está pedindo o auxílio da comunidade, porque e a Liga tem uma credibilidade, porque nós atendemos os assistidos todas as quartas-feiras, a gente está aqui das 8 às 11, atendendo os assistidos. Nós temos psicólogas, nós temos pessoas que também têm essa conversa, recebem esse acolhimento. Vocês podem ver assim que as pessoas que estão participando, que vão ali na manicure, que vão na maquiagem, saem radiantes, né? Muito bom, esse acolhimento faz toda a diferença. E já está comigo aqui no estúdio a fonoaudióloga Maria Estela. O assunto agora é a gagueira. Nós vamos falar da origem, das formas de lidar com esse transtorno, com esse distúrbio e, claro, a gente vai trazer dicas técnicas para você. Maria, boa tarde, muito bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde, é uma alegria estar aqui falando de um tema tão importante quanto a gagueira. Espero poder sanar algumas dúvidas hoje. Com certeza, e eu já quero incluir você que está em casa nessa conversa. Se tiver uma dúvida, tem uma pergunta sobre esse assunto, manda pra gente, o WhatsApp está à disposição, é o 51997697129. Bom, vamos trazer aqui, pelo menos para quem está em casa, por que nós estamos falando hoje de gagueira? Porque o dia 22, que foi ontem, foi o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. É um assunto que não é muito comum a gente falar em televisão, mas acho super importante porque tem muitas pessoas que sofrem com esse distúrbio, tem muita crendice popular também, né, Maria? Então, vamos do começo. O que é efetivamente a gagueira? Por que ela acontece? Gagueira é um distúrbio da fluência da fala, ou seja, ela vai afetar o fluir das tuas palavras. São pequenas interrupções que vão ocorrendo de forma encadeada, numa intensidade maior, e que interrompe o entendimento do meu interlocutor, de quem está me escutando. E uma dúvida aqui, inclusive a produção aqui, quando a gente aventou a possibilidade de ter uma fonoaudióloga falando com a gente no estúdio, eles já questionaram para a gente aqui o seguinte: tem pessoas que sofrem com a gagueira e elas conseguem, por exemplo, cantar, ou então fazer uma leitura e não tem aquele travamento, enfim, toda aquela característica da fala, né? Por que isso acontece? O que difere a fala em relação, por exemplo, à interpretação de uma música ou algo de outra natureza? Certo, essa é uma dúvida que sempre surge quando o assunto é gagueira. Quando eu falo, eu ativo uma região específica do meu cérebro, que não é a mesma região que eu ativo quando eu começo a cantar.
como a fala é um distúrbio na fluência, a gagueira, perdão, é um distúrbio na fluência da fala, eu tenho essa área do cérebro com alguma intercorrência. Contudo, a via que eu uso para cantar, ela está livre, portanto, não acontecem as interrupções no canto. A fala fica mais fluida. O ritmo que eu utilizo é outro para a fala. E o que ocasiona, por exemplo, a gagueira é algo genético? Atualmente não tem um consenso único na literatura científica dos estudiosos da gagueira. Contudo, o consenso é que sim, existem fatores genéticos predisponentes à gagueira e que também o ambiente no qual a pessoa que apresenta a gagueira está inserida vai influenciar no aparecimento precoce ou tardio desse distúrbio que já está ali com um componente genético. Poderia dar exemplo disso, da influência do ambiente? Por exemplo, eu tenho alguém na minha família que em algum momento apresentou uma gagueira e dentro desse momento do meu desenvolvimento eu sou exposta todo o tempo a questionamentos, eu sou hiperestimulada. Isso vai gerar um estresse e pode desencadear o meu fator biológico, genético, predisponente a apresentar a gagueira. Agora, tem diferença nessa questão da intensidade, né? Como você estava falando. Quer dizer, daqui a pouco a pessoa é meio ansiosa, fala meio rapidamente, atropela as palavras. Isso não necessariamente caracteriza a gagueira enquanto distúrbio, né? Aí entra a ação do fonoaudiólogo, né? A gente precisa diferenciar o que é distúrbio de fluência de fala e o que é a gagueira propriamente dita. O que vai caracterizar a gagueira é tempo, intensidade e duração dessas disfluências, dessas não fluências na fala. É normal, num ambiente estressor, numa situação nova, eu gaguejar, eu fazer uso de interjeições como né, que são nossas bengalas de fala diária e muito usadas por todos nós. Contudo, não é normal se isso predominar a minha fala. A forma não pode se sobressair ao conteúdo. Se a forma que eu falo sobressai ao conteúdo que eu estou trazendo, é importante procurar um fonoaudiólogo e fazer essa análise, para que eu possa ter os aspectos mais direcionados e fazer um tratamento específico, né? Claro. Tem muitos pais que, ao perceberem essa situação, tentam forçar ali os filhos à fala. Não, tem que falar direito, não é possível. Todo mundo aqui em casa fala direitinho, por que só o fulaninho ou só a fulaninha fala assim ou fala assado? Existe alguma coisa que, quem sabe, a família possa fazer ou que resulte em efeitos práticos ou não tem jeito? Tem que procurar a fonoaudióloga e fazer um acompanhamento. Quando a criança em casa começa a apresentar esses episódios de disfluência, é interessante que o adulto dê tempo para ela. Nós temos instintivamente a vontade, o ímpeto, o impulso de preencher turnos de fala. Se eu estou conversando com alguém que está demorando a me dar uma resposta, eu tento adivinhar o que a pessoa está falando e interrompo ela. Sim. Eu tento falar por ela. E é isso uma característica muito comum dos pais de criança que estão gaguejando em casa. Então, eu preciso que vocês tenham um pouquinho mais de paciência e deem um tempo maior para essa criança formar a frase do jeito que ela conseguir. Ao final, você modula a sua fala, você dá o exemplo do que ela deveria ter dito sem nenhuma disfluência, mas não interrompe, porque isso gera mais estresse e vai intensificar o episódio de disfluência. Nós temos aqui, inclusive, já perguntas de telespectadores. Tem uma pessoa que mandou mensagem para a gente perguntando, conforme a produção, justamente sobre essa questão da fala. Na percepção da telespectadora, as crianças estão demorando mais para falar. Vamos ver aqui a mensagem, então. É a Irene. Obrigado, viu, Irene, pela tua pergunta. Por que as crianças estão falando mais tarde? Então eu começo questionando aqui, Maria, você acha que as crianças estão demorando mais para falar? O que seria o tempo adequado? O que é fala, né? Quando eu falo em desenvolvimento de linguagem, de fala, eu sempre preciso considerar o que para a Irene, por exemplo, é fala. Eu posso ter uma criança, como a gente tinha conversado, que esteja falando mamã toda vez que vê a mamãe, mas não esteja articulando corretamente o mamãe. Eu já tenho uma criança com fala,
porém ela não tem maturidade dos órgãos fonoarticulatórios suficientes para coarticular as sílabas corretamente. Então, essa criança já está falando. Eu preciso ter consciência do que é fala para mim. Há uma série de fatores que influenciam diretamente no desenvolvimento da linguagem e da fala da criança. E claro que o ambiente, de novo, volta, né? Eu tenho um ambiente predisposto e que estimula, eu tenho uma família que conversa comigo e me ensina a falar, ou eu tenho uma família que é um pouco mais ocupada, enfim, nós temos uma série de compromissos no dia a dia e eu não tenho tanto esse recurso. Eu fico muito à frente de uma tela, o que essa tela está me mostrando, né? Eu preciso considerar esses fatores. Nós temos, dentro da régua de desenvolvimento de fala e linguagem, um prazo pré-definido até os 2 anos para que a criança fale as primeiras palavras com significado. Claro, essa régua foi pré-estabelecida antes do período da pandemia, né? Há alguns ajustes, mas no momento o modelo vigente é esse. Ok. Bom, nós estamos conversando aqui com a Maria Estela, é fonoaudióloga, a especialidade dela é justamente na questão infantil, né, desenvolvimento infantil, 13 anos já, né, Maria? Sim, 13. E a gente está abordando hoje especialmente as questões relacionadas à gagueira, né, que é um distúrbio que termina afetando muitas pessoas. E um desafio, tenho certeza, para muita gente que enfrenta, né, a gagueira é a questão da adolescência. Chega na adolescência, tem a questão do bullying, a escola. Como lidar com isso? Uhum. Eu preciso ter todo um suporte para esse adolescente, né? Principalmente porque eles ficam mais críticos nessa idade e autocríticos também. Nesse momento é importante nós termos em parceria o apoio psicológico para ajudar a enfrentar as dificuldades que podem surgir. Varia muito de paciente para paciente e a gente precisa observar também o tipo de gagueira que essa pessoa tem, né? A maioria das crianças, cerca de 80% das crianças que apresentam gagueira entre os 2 e os 5 anos, elas têm uma remissão dessa gagueira um pouquinho antes de chegar na adolescência, resolvendo o problema e não acarretando em alguma questão na escola posterior, na adolescência. Contudo, esses 20% que ficam, geralmente são indicados inicial, acompanhamento psicológico, se já não o fazem, para terem esse suporte junto com a família. E também palestras e esclarecimentos dos professores quanto à condução dessa fluência são bem úteis para prevenir o bullying na escola. Claro. Para quem descobre, por exemplo, tardiamente ou busca um acompanhamento tardiamente, é possível algum resultado ou já fica mais complicado? Sim. A gente vai precisar avaliar o perfil desse indivíduo que foi buscar tardiamente, seja qual for o motivo, e nós vamos definir um perfil de fala fluente para essa pessoa. E a partir disso nós vamos traçar planos, mas sim, é sempre possível diminuir significativamente, desde que teu plano terapêutico seja bem ajustado às tuas necessidades, às características de fluência de fala. Dependendo da idade, se é uma gagueira que já instalou, eu não consigo eliminá-la, mas sim trazer estratégias para diminuir a ocorrência para esse adolescente, para esse adulto que está apresentando gagueira. Maria, vamos aproveitar aqui o momento, fala um pouquinho mais do teu trabalho no teu consultório aqui em Cachoeira do Sul, esse trabalho conjunto com as famílias, como é que tem funcionado e os resultados também que vocês têm obtido. Certo. Na Clínica Mútua, nós temos como visão acolher sempre a família desse paciente que chega até nós com gagueira. É importante que a família esteja esclarecida quanto os aspectos da gagueira e as consequências que elas podem trazer. Então, eles são sempre acolhidos com sessões específicas para treinamento e esclarecimento desses familiares, para que eles possam ofertar todo o apoio que essa criança, que esse adolescente precisa, inclusive com sessões direcionadas ao treinamento de professores e equipe escolar, para que a gente evite justamente as questões como o bullying e otimize a qualidade de vida desse paciente através da comunicação. Legal. Conversamos aqui com a Maria Estela, que é fonoaudióloga, né, tratando especialmente sobre gagueira. Muito obrigado, viu, Maria, pela presença com a gente aqui. Desejo também sucesso nas tuas atividades, assim como aos pacientes, né, que estão tendo acompanhamento e certamente estão obtendo resultados. Muito obrigado. Obrigada. E o NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no Facebook. E a gente volta a se encontrar novamente amanhã, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Até amanhã. Tchau.